Bom, muito bem. Hoje nós estamos aqui recebendo o Sheikh Rodrigo Rodrigues, que é formado em Educação e Teologia Islâmica na King Saud University em Riad, na Arábia Saudita, formado em Sociologia, bacharelando em Biblioteconomia, tem uma belíssima biblioteca que a gente consegue ver aí nas imagens, e é Sheikh do Centro Islâmico do Paraná, em Curitiba. Então, queria agradecer muito, Sheikh, pela sua participação aqui conosco, nesse projeto que procura discutir um pouquinho da tolerância religiosa a partir da visão dos vários credos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A saudação islâmica é que a paz esteja convosco. Eu tenho algumas perguntas que são as mesmas que eu estou fazendo para todos os entrevistados, né? Então, vou começar aqui lhe perguntando o seguinte. Na última encíclica que o Papa Francisco redigiu, chamada Fratelli Tutti, ele chama atenção para uma recomendação de São Francisco de Assis, no sentido de que nós evitemos toda a forma de agressão ou contenda, e também que se viva numa submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilha a nossa própria fé. E eu lhe pergunto, então, qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude do islamismo em face de quem professa outra fé? Esta iniciativa, não é louvável, reconhecida, né? O mundo muçulmano recebe essa iniciativa de braços abertos, de coração aberto também, lembrando que o mundo muçulmano não é um mundo homogêneo. Diversas culturas, etnias, tradições e povos seguem o Islã, desde a Indonésia até o Marrocos, desde o Cáucaso, né, até na África. Países árabes, persas, paquistaneses, afegãos, todos eles seguem a religião islâmica. E esse apelo de fraternidade, de tolerância e de respeito e tolerância, né, é algo que deve ser concretizado em palavras, em ações, tanto internamente como externamente. Nós, no mundo muçulmano, né, escutamos essa palavra e cobramos também dos próprios muçulmanos, não é, para abrirem-se também a esse diálogo, porque é conhecendo o outro que nós nos encontramos também, não é? O Alcorão Sagrado fala, ó humanos, capítulo 49, versículo 15, fala o seguinte, ó humanos, nós, Deus diz no Alcorão, ó humanos, nós vos criamos de homem e mulher, e vos fizemos de diversos tribos e povos para que se conhecessem, para que um conhecesse o outro. Né? E o Alcorão ainda fala, o mais nobre, aos olhos de Deus, é o mais temente. Quem teme a Deus, quem observa os sinais de Deus, quem observa os mandamentos de Deus, não pode ser intolerante. Se a pessoa é intolerante, ela é intransigente, ela não respeita o seu próximo, o seu semelhante, ela está indo contra o mandamento de Deus. Então nós, no mundo muçulmano, recebemos essa afirmação de braços abertos, ao mesmo tempo que também é uma leitura que nós, como muçulmanos, devemos transmitir essa mesma mensagem, e estamos transmitindo essa mensagem dentro do próprio discurso islâmico também. E uma segunda pergunta que eu lhe endereçaria é o seguinte, uma das coisas que se nota muitas vezes é o desejo nas discussões relacionadas a qualquer tema mais, vamos dizer assim, apaixonante, né? É o desejo de dominar, quer dizer, de querer colocar sobre os outros a sua forma de enxergar o mundo. E isso costuma quebrar a harmonia do convívio entre as pessoas. Qual que é, na sua opinião, a relação desse desejo de domínio e a intolerância religiosa enquanto um conceito e uma prática eventual de algumas pessoas que não conseguem compreender essa realidade?
Olha, esse desejo de dominação, não é? Ele é utilizado, ele é construído, pode ser construído através de um discurso religioso também, ou político, ou nacional, nacionalista, não sei a expressão correta, né? E nós temos que tomar cuidado isso, porque da mesma forma que não percebemos que somos dominados pelos desejos, pelo discurso, nós acabamos passando adiante esse desejo de dominar. Isso leva também, isso já é uma intolerância, isso leva à violência, porque nós imaginamos, nós temos que desconstruir esse desejo, esse ponto de partida, essa linguagem de procurar dominar, de dominação cultural, religiosa, até de todas as formas. Por isso eu acho que um pouquinho de Michel Foucault, para aprender a desconstruir, isso é necessário, é importante que nós, religiosos, teólogos, fazemos nosso esforço, nossa batalha espiritual para não sermos dominados, não sermos derrotados pelo esse desejo tão passional, né? E só vem para fazer o mal, não é? A gente tem que se cuidar bem com isso para não passar adiante aquilo que, sem perceber, está acontecendo conosco agora. Temos que desconstruir esse discurso através dos próprios meios que é utilizado. Como é que pode um Deus de paz? Se você não aceita o meu Deus de paz, eu mato você. Peraí, tem uma contradição. Peraí, tem uma coisa que está errada. Ou é de paz ou é para matar. Então tem dois contextos aí. Então, mas você é diferente de mim, então você não serve. Não, peraí, então Deus fez algo errado aí, porque Deus fez diferentes. Então, nós somos como o plano de Deus. Então, a gente quer por aí. Muito bem. Eu acho que essa função é realmente importante, até mesmo quando a gente está dando aula. Tomar cuidado para não levar o aluno a não pensar por si próprio, dele tomar a decisão a partir daquilo que o professor quis explicar. Qualquer função enfim, de definição é muito complexa. O senhor considera que há alguma forma de egoísmo entre os povos religiosos relativamente aos que professam outros credos? Olha que nós achamos, né, que esse egoísmo é a nossa batalha espiritual diária. Não há ser que não tem uma parcela, uma parte do egoísmo. Existe até uma expressão islâmica que fala o seguinte, que não há ser humano que não tenha egoísmo, que não seja egoísta. Porém, o nobre, né, ele se esforça para baixar o seu ego. E quem lida com o público, quem mexe com a emoção, com o imaginário, porque crença é imaginário, vamos falar assim, crença é imaginário. Quem é o futuro, é esperar uma vida melhor. Quem trabalha com isso, às vezes, se não for protegido por Deus, vamos dizer assim, por Allah, a pessoa acaba, em vez de orientar as pessoas para o caminho certo, procura orientar as pessoas para o seu próprio ego. E nós vemos isso hoje, as pessoas brigando por ego. Né? E nós temos que pegar este ego e sacrificá-lo. Esse egoísmo, sacrificá-lo. Né? Assim como se faz a oferenda de Abraão, o Corão também tem essa expressão, é pegar o ego, botar lá no egoísmo e sacrificar. Na mesma epopeia da história de Abraão, Isaac, bíblico, mas Ismael, corânico, um dos rituais da peregrinação a Meca, em botar aquela vestimenta branca, raspar a cabeça, andar de pé descalço. Esse é o objetivo. É tentar desprender um pouco desse egoísmo. Né? O jejum é para isso também. Se observarmos as práticas religiosas, elas têm com esse objetivo. O que nos indica que nós estamos fazendo uma coisa, estamos pregando uma coisa, falando uma coisa e praticando outra, infelizmente. Certo. Referindo-se ao papel da ideologia na negação das ideias do outro, o Papa Francisco, nessa encíclica, menciona o seguinte, no item 15 da encíclica: não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores,
e assim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Como que o senhor acha que isso afeta ou pode afetar o diálogo interreligioso? Nós vemos assim, eu observo, né, negação da ideia do outro. Nós não podemos confundir o que é aceitar para mim, como se fosse a minha verdade, e negar o direito do outro de professar e acreditar e de pensar e de ser. Porque se confunde aqui. Normal que as pessoas tenham reações diferentes e têm religiões diferentes, têm crenças diferentes. É normal que nós negamos o conceito de crença, o conceito de fé, a ideia do outro. Isso é o normal esperado. O que deve ser combatido é a ideia de negar o direito ou a existência do outro. Nós não podemos confundir. Eu vejo assim que um dos males hoje que presente no mundo inteiro, talvez a mídia aqui no Brasil vê que é somente o mundo muçulmano, e eu sou crítico também do que acontece no mundo muçulmano, e aqui no Brasil também, só que nós não percebemos. É essa diferença entre negar, eu rejeito a crença do outro, para mim não me serve. Eu tenho outros princípios, outra crença. Isto com negar o direito e a própria existência do outro ser. Eu acho que se mistura, se as pessoas não são bem formadas, que se as pessoas não têm um repertório humanístico, não é? Hoje eu falo assim que a nossa ideologia como religiosos, nós devemos ser humanistas, né? Devemos ser humanistas, né? Trabalhar pelo humanismo. Humanizar esse ser humano que foi coisificado. E separar, para negar como crença, convicção religiosa é uma coisa, você tem a religião, eu tenho a minha, você acha que eu vou para o inferno, eu acho que você vai para... Enfim, isso daí não é o caso. Tem a ver com a primeira, falamos questão teológica, convicção, mas é não confundir isso com a negação no sentido de o outro não tem direito, não merece, não deve existir, não deve conviver nem comigo, nem perto de mim, e nem nesse mundo. Aí, quando parte para esse ponto, daí já fugiu toda a lógica e objetivo da religião e da humanidade. Por isso que eu acho que nós religiosos devemos nos humanizar, né? Essa ideia de negar ao outro o direito de ser e de estar e de crer naquilo que ele quer, naquilo que ele acredita, naquilo que lhe foi apresentado, às vezes como sendo a última verdade, né, a única verdade. Às vezes a pessoa só conhece uma verdade ou acha que só conhece uma verdade e ela não teve a chance de conhecer outras interpretações ou outras explicações para aquela realidade, mas esse que conhece uma coisa só, ter uma reação inopinada de rejeição, de não quero, é mais compreensível do que aquele que tem essa visão humanística, ou que deveria tê-la, e deveria colocá-la adiante dessas diferenças para acolher o outro, né? Então, acho que nesse sentido que a coisa realmente fica complexa, e no âmbito do direito internacional, a gente percebe essa situação, né? Eu queria aqui fazer 3 paralelos com o senhor. No primeiro deles, eu quero imaginar um fiel que se converte para um outro credo, seja ele qual for, por livre e espontânea vontade, né? E para mim ele se assemelha muito àquele migrante voluntário, aquela pessoa que diz, olha, aqui já deu o que tinha que dar, eu quero buscar outras oportunidades em outro lugar do mundo. No segundo, esse fiel é perseguido por acreditar, por ter as suas convicções, e, de certo modo, ele se assemelha ao refugiado, né? Aquele indivíduo que, por perseguição decorrente de etnia, de visão política, de visão religiosa, precisa deixar o seu local. No terceiro paralelo,
eu queria imaginar que um fiel que é forçado a mudar de religião, ou abandonar a fé e ficar agnóstico ou ateu, como acontece, por exemplo, em alguns, ou já aconteceu em alguns lugares, que assumiram um viés comunista ou socialista, né? E para mim isso se assemelha àquele ser humano que é traficado, né? Que não quer ir, também não está indo porque está fugindo, mas que é levado obrigatoriamente para outro lugar. Em todas essas situações tem a mudança, né? Mas a mudança ela se diferencia pela causalidade, por aquilo que é a causa. Como é que o senhor analisa essas condições a partir dos ensinamentos do Islã e da ideia de tolerância religiosa? Olha, tem um versículo do Alcorão que fala em árabe, La ikraha fid din, capítulo 2, versículo 256, que significa não há imposição, ou melhor, não deve existir, não pode existir imposição na religião, no credo. Porque isso parte do pressuposto, da premissa que Deus, ele é o conhecedor, o sabedor de tudo, onipresente, onipotente, sapientíssimo, e que Deus sabe que se esconde nos corações de todo ser. A partir desse ponto, nós partimos deste ponto que Deus só aceita, Allah só aceita de qualquer pessoa aquilo que ela fez sinceramente, de livre, espontânea vontade, consciente daquele ritual, daquele ato. Por isso que Deus não aceita aquilo que a pessoa faz por ostentação, da mesma forma que Deus não aceita aquilo que é feito por meramente exibicionismo e ostentação, Deus também não aceita aquilo que é forçado. Então, quando se força uma pessoa, você é obrigado a fazer oração, você é obrigado a fazer aquilo, e a pessoa, ela faz somente porque é obrigado, perdeu-se, então, o porquê da prática religiosa. Isto algumas ou muitas pessoas não percebem, que estão contradizendo os planos de Deus próprio. Se Deus só aceita aquilo que é puro, aquilo que é legítimo, aquilo que é exclusivo a Ele, aquilo que não há outra pretensão a não ser Ele, como que alguém vai obrigar outra pessoa? No outro versículo do Corão fala, Deus fala, capítulo 10, Deus fala ao Muhammad, em português o Maomé, né? Nós em árabe falamos de Muhammad, fala, afa anta tukriha an-nasa hatta yakunu mu'minin? Por acaso, Muhammad, você vai forçar as pessoas a serem crentes? Não tem como forçar, não pode. As pessoas tentam, nós nos enganamos as pessoas achando que estamos enganando Deus. Né? Então, há uma contradição novamente teológica aí. Como é que fica, então, esse imigrante que ele, às vezes, ele é obrigado por questão culto social, né? Sei lá, acho que o Durkheim lá, Emile Durkheim lá no Fato Social deixa claro isso, né? Sim. Né? A pessoa civil ali vai ter que ser assim. Todo mundo é assim, eu vou ser assim. Eu não sou louco de ser diferente. Né? Quem sei eu? Ou a pessoa não se encontra e migra. Eu sou um caso. Eu imigrei. Eu me converti ao islamismo. Não é? E eu acho que as pessoas, como o mundo muçulmano, eu sou um religioso, um crítico também, que as pessoas elas devem trabalhar com as convicções, porque se Deus só aceita aquilo que é convicção, a pessoa deve praticar ou não por convicção. Não por mera número ou dados geográficos ou aparência, porque senão ele fica nem lá e nem aqui. Ele acaba deixando de ser o que ele é. A questão da espiritualidade, religiosidade, nós, como religiosos, temos que tocar bem isso, para não ficar algo, vamos dizer, entre aspas, forçado, não é? No forçado. Então, foge um princípio islâmico, porque Deus não sobrecarrega nenhum ser além da sua capacidade, e Deus não aceita imposição na religião, apesar que muitas pessoas impõem a religião de Deus, mesmo que isso seja contra os planos de Deus. Eu volto ali dizendo que nós devemos
fazer uma releitura dos textos islâmicos visando o ser humano, porque Deus não precisa dos seres humanos, teologicamente falando. Deus não necessita dos seres humanos. Então, seriam os humanos que necessitam de Deus. E a necessidade que as pessoas têm de Deus é a necessidade que as pessoas têm de certos alimentos, de se alimentar. Todo mundo precisa se alimentar. Agora, o que um gosta de comer e de se alimentar, daí é o mundo tá aí. Não posso obrigar todo mundo a comer que eu gosto. Não. Claro. É impressionante essa imagem que o senhor usou de que, de fato, Deus não precisa do ser humano, né? É o ser humano que precisa de Deus, e como essa precisão de Deus, ou essa necessidade de Deus que os homens têm, acaba colocando uns contra os outros, né? Nessa lógica de se não é como eu, se não pensa como eu não quero conviver consigo, eu não quero trabalhar com você, eu não quero ter um contato com você. E isso opõe pessoas que têm visões diferentes de mundo, opõe pessoas que têm origens diferentes. Para o direito internacional privado, que é a minha disciplina, que é chamada de direito da tolerância, a gente trabalha muito com essa ideia do estrangeiro, né, do estranho, do diferente, porque as leis são diferentes, as leis dos homens são diferentes, e há casos que se conectam com ambas as leis, e por isso a gente precisa definir qual delas vai ser aplicada. Então a gente trabalha muito com essa ideia do estranho, do diferente, do estrangeiro, e eu queria saber, para o islamismo, há um conceito de estrangeiro, de diferente? Como é que vocês veem essa temática? Olha, dentro da lei da jurisprudência islâmica, nós temos assim o conceito de o estrangeiro, o outro, né? O outro, estranho, estrangeiro, o não muçulmano. Na própria jurisprudência, legislação islâmica, há certas regras que cabe aos muçulmanos em relação ao outro, né? Por exemplo, quando Muhammad ele foi de Meca para Madina, encontrou um ambiente que tinha o judaísmo, tinha poucos árabes cristãos, mas muitos árabes politeístas. A primeira coisa que ele fez foi botar um acordo, fazer um pacto lá de bom convívio com todo mundo. Que foi o outro, vamos dizer assim, por exemplo, muçulmanos, o outro, ele adora o seu Deus da sua forma, da mesma forma que nós podemos adorar, adoramos a Deus do nosso jeito na terra deles. Por isso que nos primeiros séculos do Islã, no século II, teve muitas conquistas, invasões, enfim, história a gente sabe como é que funciona. Sim, conquistas, né? Cada um dá um nome. Essas conquistas, o califa Omar, que foi um grande conquistador, segundo o califa Omar, eu estou falando uns 15 anos depois da morte de Muhammad, menos ainda, quando ele esteve em Jerusalém e negociou a parte sagrada de Jerusalém para ficar com os muçulmanos, falaram para ele, lá em cima fica a igreja de Jesus, e chamaram ele para rezar lá. O califa dos muçulmanos disse, não, eu não vou rezar aqui. Falou, por quê? Agora esse aqui é todo o território dos muçulmanos. Ele disse, mas aqui eu não vou rezar, porque se eu rezar aqui, estarei legitimando para que venha alguém depois de mim, que reze aqui e dizer, o Omar rezou aqui e vão pegar para nós. Então, esse direito do outro é um direito, a pessoa, o outro, ele pratica, adora o seu Deus da sua maneira, e ele tem o direito da proteção dos outros muçulmanos, do Estado, da sociedade. O tanto quanto este muçulmano deseja de estar num outro território não muçulmano que tratasse ele da mesma forma igual. Isso às vezes não acontece, infelizmente. Na prática, isso não acontece. Mas nós temos que salientar que isso faz parte também da história. Porque nós vemos que o discurso que as pessoas utilizam pegam conquistas, e na minha opinião crítica é tudo mito, né? Pessoas criam mitos, conquistadores, derrotamos e vitoriosos, tudo isso. Mas crescemos também essa parte da tolerância, tem direito ao outro.
Isso está ligado com a fé em Deus diretamente, porque se Deus quisesse fazer todo mundo igual, teria feito as pessoas iguais. E nós não podemos nos tomar como agentes intermediários de Deus, que algumas pessoas acham que, mas Deus não fez, mas poderia ter feito. E Deus está me usando. Então tem pessoas que têm essa ideia, né? Então Deus está terceirizando, vamos usar a expressão aqui no Brasil. Então quer dizer, então quer dizer que Deus está terceirizando. Deus não fez isso na época de Moisés, não fez isso na época de Muhammad, e está terceirizando essa tarefa para você. Então você é terceirizado. Não, então o estranho, tanto é que na jurisprudência islâmica é chamado Ahlu Dhimma. O outro, que não é muçulmano, é chamado Dhimma. Dhimma significa protegidos, dentro da teologia islâmica, onde os seus templos não podem ser violados, não podem ser, seus rituais não podem ser também desrespeitados. Ou seja, a sua religiosidade, sua religião deve ser intocável. Né? Existe dentro da jurisprudência um código de tributos islâmicos chamado zakat, que é o que o muçulmano paga, e tem o chamado jizya, é que o não muçulmano paga, também é um tributo, em troca, não em troca, mas isso é uma garantia material, que ele não será, o seu templo não será violado, sua prática, e ele não será desrespeitado. Inclusive, um dos tributos islâmicos chamado zakat, o muçulmano paga, que é um tributo social muçulmano, e os não muçulmanos pagam também para que não sejam desrespeitados, violados, né? Porque antigamente, quando eu falo antigamente, antes dos conflitos árabe-israelense, né? Mas antes disso, vimos que palestinos e judeus viviam em harmonia na Palestina. O problema não era religioso, o problema era outros que não era religioso. O problema se tornou quando a religião foi utilizada como combustível para esse problema. E isso que nós temos que cuidar. Isso tem tudo a ver com o direito privado, o direito do estranho do outro. O religioso deve ser preservado, está ligado com a vida. A religião está ligado com a vida, porque a opção de a pessoa seguir uma religião está ligado com um ser, com o eu dele. Né? Isso a gente tem que prestar atenção. Né? Claro. Bom, dentro dessa lógica de estar com o outro, de lidar com o outro, existe alguma diferença de tratamento possível entre membros e não membros do grupo islâmico? Quer dizer, por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo dentro de uma estrutura religiosa, sacerdotal, vamos dizer assim? Olha, se nós vamos classificar, né, toda classificação ela é uma divisão, né? O muçulmano e os não muçulmanos, ou cristãos e não cristãos, ou budistas e não budistas, né? O Alcorão fala às pessoas de aqueles que creem no Alcorão e aqueles que não creem no Alcorão. Mas essa divisão ela é teológica, essa classificação é teológica. Agora, descendo do céu para a terra, nós não podemos, na religião islâmica, não faz distinção entre os direitos e os deveres com as religiões. Tanto que se a pessoa não compartilhar a mesma crença, eu não muçulmano, eu sou muçulmano, meu amigo, meu vizinho, ele não é muçulmano, ele tem direito sobre mim, meu vizinho, que não é muçulmano, ele tem direito sobre mim. Por quê? Por ele ser o meu vizinho, né? Independente da religião. A honra dele, a propriedade dele, os bens dele, o nome dele são sagrados para mim, como o que eu sou, o que eu tenho, o que eu represento para ele também é. Então, certos direitos, deveres, eles não, vamos dizer assim, eles não morrem, não caducam por causa da religião. São direitos e deveres. O direito ao respeito, o profeta Muhammad, ele disse, até em relação ao vizinho, que até o sétimo vizinho tem direito sobre nós. E se for vizinho e parente, é direito dobrado, porque é vizinho por ser parente. E se o parente não for muçulmano, mas é porque é parente. Independente. Então, tem certos direitos, certas responsabilidades ali sociais que ela ultrapassam
essa diferença religiosa. Eu chamo 2020 de valores humanísticos, não é? Né? O professor, qualquer professor deve ser respeitado, porque o profeta Muhammad disse: se alguém fosse enviado profeta, depois de mim seriam os professores. Então, respeito ao conhecimento, aos professores, isso independente de religião ou não religião. Respeito às mães, seja muçulmano ou não. Então, para nós, tem certos valores ali que eles não caducam, não morrem, não cessam porque são religiosos ou não. E isso é muito presente no mundo muçulmano, né? Tanto que certos assuntos a gente nem fala, nem se pergunta qual é a religião, né? Tem coisas que não se pergunta qual é a religião. Se a pessoa vai numa mesquita, ou vai num templo, ou na igreja, provavelmente segue aquela religião. Mas servir o vizinho, servir o mais velho, ser bondoso com o mais novo, isso daí é a religião. Eu, na minha pregação, eu utilizo isso, né, professor? Que não precisava nem religião para falar. A religião, ela dá um reforço e dá um outro sentimento espiritual, transcendental para aquela ação, para aquela conduta. Então, lidar com o outro deve ultrapassar o limite religioso, não é? Porque Deus é Deus no céu, mas nós somos humanos na terra, e como o Corão fala, fale a verdade, mesmo que seja contra você mesmo. É um princípio corânico. Muito bem. No campo do direito, que o senhor mencionou aí algumas vezes, nas relações civis, né, as pessoas podem transitar de um país para o outro e as leis são diferentes, né, e isso faz com que, muitas vezes, o juiz brasileiro, por exemplo, tenha que aplicar o direito de um país estrangeiro qualquer. E essa lei, porque é diferente, pode criar alguns desconfortos na comunidade local, né? E aí a gente trabalha com um conceito que é a ideia de ordem pública, que é um valor, são os chamados valores fundamentais do foro, e um autor argentino, aliás, europeu, mas que se refugiou na Argentina e deu aula lá há muito tempo, chamado Werner Goldschmidt, ele apelidou o direito internacional privado de direito da tolerância, né? É preciso que eu leia a lei estrangeira com a tolerância e entenda aquelas diferenças como uma diferença que decorre da diferença cultural, que decorre da diferença existente entre o meu povo e o povo daquele país cujo direito eu estou aplicando. Agora é uma pergunta mais pessoal, eu queria saber o que o senhor entende por tolerância. Olha, o que eu objeto assim por tolerância, o que eu entendo, compreendo assim como tolerância, eu acho que até, às vezes, a palavra tolerância, ela me incomoda, né? Acho que devíamos utilizar, quando vejo alguém assim, fala para mim assim, eu tenho tolerância com a sua religião, significa que ele não gosta da minha religião, que ele não me considera, mas ele, por um motivo ou outro, ele me tolera por enquanto, né? Eu acho que a tolerância, para mim, ela representa, num outro sentido, a convivência, não é? Conviver, né? Eu acho que a convivência, conviver no Corão fala, né, essas passagens, viver com as pessoas em harmonia, não é? Eu tenho a minha particularidade religiosa, o outro tem a dele. Então, o Corão fala, capítulo 109, tem a vossa religião e eu tenho a minha. Quando escuto assim, tolerância, né, deve me levar à empatia, olhar para o outro, né, usar mais o nós espanhol, nós outros, nós os outros, não é? Então, tolerância para mim, quando escuto assim, olha, tolerância religiosa, deveria ser além de simplesmente tolerar, mas conviver, né? E particularmente, pessoalmente, você fez para mim a pergunta, eu acho que nós estamos aprendendo, né? Aprendendo, só que a gente tem que aprender e tem que ler a história, tem que ler o passado também, que hoje está assim, mas nós temos que aprender, né? Com o passado. E 2020 está aí, nós temos uma pandemia e nós temos que
além de ser tolerantes, né, conviver pacificamente, respeitar e se colocar no lugar do outro e se humanizar através da religiosidade, através da cultura, através da literatura. Eu acho que nossa grande dificuldade hoje é descoisificar. Eu uso a expressão descoisificar. Nós temos que deixar de ser coisa para seres humanos, né, mesmo. O outro diferente de mim, eu não sou melhor que ele, não tenho por que ser, só porque eu sou diferente. Claro. E essa ideia, eu nunca tinha pensado na palavra tolerância por esse prisma mais negativo, vamos dizer assim, né? Se me tolera é porque não me ama, se me tolera é porque não está adequadamente satisfeito ou confortável com a convivência, né? E, de fato, tem essa carga negativa na palavra que, talvez até pela minha formação no direito internacional privado, e como o Goldschmidt chamou de direito da tolerância, eu comprei essa ideia, mas vou refletir a partir da sua resposta, porque é isso, é estarmos no mundo para refletir. Estamos para refletir, professor, porque a própria palavra tolerância, em árabe, chama-se musamaha. A tolerância é sempre em dois seres, duas pessoas ou mais, né? Em árabe, não é eu sou tolerante sozinho, não. Você é tolerante em relação a, né? Ou com, né? Junto. Até em árabe, tentando fazer analogia aqui no idioma árabe, onde se usa essa palavra, né? E tolerante é um dos nomes de Deus também. No Islã, Deus tem 99 nomes. Um dos nomes de Deus é o tolerante. Deus tolera, significa para nós muçulmanos, tem coisas, tem ações, tem palavras, atitudes que Deus não gosta, né? Mas ele tolera por piedade, por misericórdia, por chance para as pessoas. Então é por esse, pensando no nome de Deus tolerante, que eu falei tive a fala inicial. Mas muito interessante. E muitas vezes esse limite da tolerância é o intolerável, né? Quer dizer, eu tolero até a hora que isso se torna intolerável. Que o Paul Ricoeur chama de a forma mais abjeta de se lidar com alguma coisa, com algum tema. O que lhe parece efetivamente intolerável nas relações humanas? Para além da coisificação, da reificação da pessoa humana, que já deu para perceber das suas respostas anteriores, que lhe parece algo não intolerável, próximo da intolerância. Olha, é mais fácil a gente falar do que é tolerante do que é intolerável, não é? O intolerável, dentro da concepção, é os direitos básicos, mínimos, serem violados, né? Serem desrespeitados. Se a gente vai voltar para os direitos humanos, tudo bem, a Revolução Francesa, 1600, não começou com a Revolução Francesa de Direitos Humanos, é bem muito antigo, mas o Islã também fala que são os direitos. O direito de Deus sobre o seu servo, o direito das pessoas umas com as outras, que é o princípio, que é o direito de ser respeitado e ser tratado como um semelhante. Então, quando isto é violado, ou quando isto é suprimido, isso deveria ser intolerável. Nós devemos ser intolerantes nesse sentido. Quando os direitos básicos e essenciais, que é do ser, né, de ser um humano, isso deveria ser intolerável. E qual que é a consequência de um ato intolerável para o Islã? Quer dizer, qual é a repreensão ou, enfim, a resistência? Tem aqueles atos, vamos dizer assim, na jurisprudência islâmica, que são direito de Deus. Todos os atos que dizem a respeito de Deus, é Deus, se ele quiser perdoar ou não, isso fica entre ele e a pessoa. Todos os atos que é entre o indivíduo e sua divindade, é entre ele e Deus. Como é que ele vai se acertar com Deus? Problema dele no dia do juízo final. Você vai querer pagar nessa vida, pagar no inferno, enfim. Purgatório, é ele Deus. Mas, se é entre ele e o direito
das pessoas, daí tem o direito, daí tem o juiz, daí tem a sentença. Então nós fazemos essa distinção, para que não venha uma pessoa depois, ela cometer agressão, ofensas, crimes, e depois pedir perdão para Deus e achar que estou liberado com Deus. Não, você se resolve aqui nessa vida terrena, para depois Deus tolerar e perdoar você. Então, é intolerável para nós muçulmanos aquilo que foge da justiça de Deus. Justiça de Deus, nós dizemos, então, o que é direito de Deus e o direito das pessoas. Quando isso está em desordem, deve vir toda a injustiça. E nós consideramos, então, que intolerável é quando sai essa harmonia. Nós acreditamos que Deus criou esse mundo em harmonia, os humanos vivem, ou deveriam viver em harmonia, e quem quebra essa harmonia está quebrando tudo os planos de Deus. Daí isso é intolerável. E a relação, então, é direta com Deus, não é uma relação intermediada no Islã? Não, no Islã, aquilo que o indivíduo faz entre ele e Deus, suas orações, seu ritual, se ele rezou, não rezou, usou lenço, a mulher usou lenço, não usou lenço, aquilo que ela faz porque é Deus que está exigindo dela, e é somente Deus que vai recompensar, somente Deus que está vendo, é ela e Deus, não cabe ninguém intervir. Se o fulano jejuou ou não, orou ou não, foi no templo ou não, isso daí é religiosidade, é ela e Deus. Agora, o direito das pessoas, seus deveres, seus compromissos, isso deve ser... aí não tem perdão no sentido, aí Deus não tem nada a ver com a história. Certo. Se a pessoa é religiosa ou não, agora é ela e Deus. Agora, se ela é honesta ou não, daí a sociedade tem que ver isso daí. Ou seja, santo do paoco, como se fala, não convence ninguém. Ele é santo, é santo entre ele e Deus. E ele e as pessoas, daí é outro assunto. Então, vem cá. Assim que é. Uma coisa com Deus você é bonzinho. Nós queremos saber aqui e agora. Meu direito e nossos deveres, nosso compromisso, nossa relação. Isso é bem claro no Islã. Muito bem. Sheikh Rodrigo, olha, eu queria lhe agradecer, parece que não, mas já passamos quase uma hora aqui conversando, e eu queria lhe agradecer imensamente pela sua disponibilidade em participar dessa conversa, que eu acho que vai permitir aos nossos ouvintes, as pessoas que vão assistir a nossa conversa aqui, terem uma ideia mais próxima daquilo que é efetivamente a essência de cada uma das religiões que eu vou abordar aqui. Claro que não dá para abarcar todas, sim, mas eu fico muito feliz que o senhor tenha gasto seu tempo aqui conosco, conversando sobre o Islã e a questão da tolerância. Eu que agradeço, professor, por esse trabalho que vai enriquecer todo mundo, está enriquecendo todo mundo, e é um trabalho que me enriquece e me faz também conhecer mais, me aprofundar mais sobre esse tema e introduzir no meio também da minha comunidade, não é? Porque nós precisamos olhar para o outro e sentir o outro. Nós precisamos, se quisermos, se temos um projeto de viver mais 20 anos, de continuar essa humanidade, nós temos que se colocar no lugar do outro. Queremos um futuro para todo mundo quer o futuro, mas futuro com todo mundo, todas as pessoas juntas, porque esse mundo é de Deus e cabe todo mundo nesse mundo. Tá ótimo. Eu conversei com o Sheikh Rodrigo Rodrigues, que é formado em Educação e Teologia Islâmica na King Saud University em Riyadh, na Arábia Saudita, formado também em Sociologia, licenciado, e bacharelando em Biblioteconomia, Sheikh do Centro Islâmico do Paraná, em Curitiba. Sheikh Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua... Eu agradeço, professor, pela oportunidade. Obrigado. Salam. Que a paz seja convosco. Salam.